Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vida, Educação Socioemocional. Meu nome é Frederico, sou professor de Ciências e Biologia, coordenador pedagógico. É isso, você é coordenador pedagógico. Vamos de novo, cara. Não, vambora. Vamos de novo. Vamos de novo, não. Vai, cara, vai. Eu confio em você, vai dar tudo certo, vai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Educação Socioemocional. Meu nome é Frederico, sou professor de Ciências e Biologia, especialista em coordenação pedagógica e gestão escolar. Estou aqui com a presença do Igor mais uma vez, para a gente falar de um tema muito importante que é qual a importância da educação socioemocional para as escolas. Você que é professor, professora, o grupo de gestores, então orientadores escolares e coordenação pedagógica, até você que é dono ou dona de escola, fiquem ligados no episódio de hoje que é muito importante, vai ser um encontro muito denso. Revolucionário. Compartilha! Entra no YouTube, entra no Instagram, entra no Facebook, segue Compartilha com os grupos, todos os que você tem, porque seguramente esse episódio vai mudar muita coisa pra você. Sabe como é que se fala compartilha em inglês? Fala aí. Share. É isso aí. Share pra geral. Vai lá, Igor. Então, posso começar? Por favor. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Igor Cassiano, eu sou professor de geografia, sou também especialista, né, em orientação educacional, supervisão e administração escolar, e um apaixonado por educação, entusiasta da educação socioemocional. E hoje o episódio promete, aquele foguinho do emoji, hein? Aquele foguinho do emoji destacaria hoje o nosso episódio, tá? Então, o Frederico Pegoraro vai falar um pouquinho mais, mas antes disso, já separa teu caderno. O Bruno sempre falou para separar o caderno, separa teu caderno, aquela caneta bonita, mete um lettering lá em cima e mete podcast do Vida com uma letra bem bonita pra gente poder compartilhar coisas bacanas com você. Tô ficando bom nisso, hein? Gostou disso? Compra aquela Stabilo, patrocínio. Um dia a Stabilo vai patrocinar a gente. Stabilo patrocina nós. Mexe aquela Stabilo colorida, né? Com aquela letrinha feita com marcador de texto, né? Da Stabilo também, que é caro demais, nossa senhora. Mas capricha no lettering e vamos com tudo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre qual a importância da educação socioemocional para as escolas. Quero deixar claro que eu, Igor e a equipe acreditamos numa educação integral, né, que faz uso de múltiplos estímulos na jornada de desenvolvimento dos estudantes, mas nós também enxergamos pela nossa experiência que com a maior parte das salas de aula do país sendo bem tradicionais, a gente precisa voltar o nosso olhar para a educação socioemocional. Então eu quero começar perguntando para você, Igor, agora o seguinte: o que você pode nos dizer sobre a importância de um projeto de educação socioemocional para cada escola de hoje, na realidade do país? Beleza. Agora a gente falando um pouquinho mais sério aqui, cara, é uma oportunidade muito grande de falar de forma livre, de forma desimpedida, de colocar para fora aquilo que a gente de fato acredita. Temos hoje uma realidade extremamente complicada no ambiente escolar. Você que é gestor, orientador, educador, coordenador, sabe muito bem que os nossos alunos estão extremamente desorganizados. As famílias estão desorganizadas, mas isso não é de hoje. Se a gente voltar aí 20 anos atrás, vamos voltar para o ano de 2002, nós já tínhamos aí uma nova geração de alunos que tinha diversos problemas de organização. E isso foi potencializado principalmente do ano de 2007 para cá. Tá? Isso se deu muito em razão do grande avanço e do boom da tecnologia, da globalização, da internet, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, das mudanças na relação de trabalho. Hoje existem trabalhos hoje que não existem mais, existem novos trabalhos que não existiam há 10 anos atrás e muito em breve novos e novos postos de trabalho serão abertos para as novas habilidades e novas competências, para novos setores, para novos mercados, para novos ramos. E essa mudança, ela impactou demais a rotina e o dia a dia das pessoas, né? Hoje você tem família que o pai e a mãe trabalham 24 horas por dia, encontram muito pouco seus filhos, pouco espaço de troca, os filhos passam os dias isolados, às vezes sozinhos, sem poder trocar, sem poder conversar, sem a atenção dos pais, sem o contato dos pais. Hoje você tem uma geração, né, com um número de divórcios absurdo que desestrutura o lar, né, quando o divórcio acontece, quando você tem uma quebra muito grande na rotina, quando você tem seu pai e sua mãe vivendo em casas diferentes. Hoje é muito comum um aluno, né, ter dois lares, né, ele tem o lar do pai e o lar da mãe, onde ele passa uma semana de um lado, uma semana do outro. É difícil para um jovem lidar com essa diferença, com esses dois ambientes.
Hoje você tem o mundo das redes sociais oferecendo informação livre, informação na ponta dos dedos, nem na palma da mão é mais, né? Na ponta dos dedos. Hoje você tem um cenário muito diferente. E você tem esse cenário há mais ou menos aí uns 15 anos. Só que no ano de 2020, lá no dia 13 de março, aquela fatídica sexta-feira 13, a pandemia botou todo mundo para casa. E botando todo mundo para casa, sempre na expectativa da gente voltar daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, em setembro volta, outubro volta, a gente foi demorando, e a pandemia ainda está aí. A pandemia nos isolou, a pandemia nos colocou para o convívio direto e contínuo com pessoas que nós não estávamos acostumados. A pandemia impediu, né, o relacionamento dentro do espaço escolar. A pandemia dificultou a troca com outras pessoas, dificultou eventos esportivos, eventos culturais, grandes eventos, grandes reuniões, congressos, missas, a vida religiosa, a vida cultural, isso tudo gera impacto bizarro. Para a escola, a aula se modificou, a avaliação se modificou, os projetos se modificaram, a festa junina foi virtual, a festa da família foi virtual, a festa de final de ano foi virtual, perdemos o vínculo, perdemos o afeto, perdemos a aproximação. É impossível sair de um cenário como esse, como a gente entrou. Impossível. Até brinco que passei pela pandemia sendo pai, professor e gestor. Era pai, quer dizer, sou o pai do Antônio, era professor, mas na época, né, era pai do Antônio, agora veio o Joaquim, eu era professor e era gestor de uma autoescola, então vivi a pandemia nas 3 pontas e não foi fácil. Cada ponta tinha o seu desafio, cada ponta tinha as suas questões e a gente sabia que uma hora a gente ia voltar. E confesso que nesse momento a gente pensava pouco nessas consequências, mas quando a gente voltou, aquela demanda reprimida, aquela demanda por atenção, por amor, por carinho, pela habilidade de se relacionar socialmente com o outro, pela capacidade de amadurecimento emocional, tudo isso veio assim, ó. O balde foi virado na escola quando, aos poucos, de maneira muito lenta, a escola começou a receber esses alunos. Então, será que eu preciso mesmo falar para você da importância da inteligência socioemocional depois de tudo que eu falei? Será que eu preciso aqui olhar para você como eu estou olhando agora para falar que a inteligência socioemocional é importante? Olha o que esse aluno passou, olha o que esse aluno sofreu. Pensa no aluno infantil, da educação infantil. Ele teve a sua capacidade de convivência suprimida. Pensa no aluno da alfabetização. Estava alfabetizando ali os 45 primeiros dias e teve que ir para casa, ser alfabetizado de casa. Pensa no aluno agora do 5º ano, fazendo o pulo para o 6º, o desafio do amadurecimento, da mudança. Os alunos que hoje estão na escola, hoje se o cara está no 6º, ele estava no 5º, no 4º, no 3º. Ele saiu da escola no 3º e voltou para a escola no 6º. Pensa você, que o aluno estava no 9º, o cara saiu no 9º, ficou o 1º, 2º em casa fazendo o 3º. Agora imagina você, do 3º ano, formatura pela janelinha do Meet, formatura pela janelinha do Zoom. Agora você que ia se formar. Agora você que estava para se formar na faculdade. Então, será que eu ainda preciso falar da importância da educação socioemocional? Eu preciso falar de empatia, de escuta ativa, de comunicação, de autoconhecimento, autogestão, autoconsciência, da raiva, do amor, do ódio, do nojo, da tristeza, da alegria. Você conseguiu lidar com as suas tristezas durante a pandemia? Conseguiu lidar com a alegria? Então, mais uma vez, me parece que a minha introdução para a minha resposta fala mais que a minha resposta. É óbvio que o suporte socioemocional se fez fundamental dentro da escola. E aí, projetos que já existiam foram potencializados e escolas que não tinham projeto começaram a criar os seus projetos. E hoje existe uma demanda por professores que lidem com a educação socioemocional. E se você, professor, está aqui ouvindo, é a hora de você anotar as dicas que a gente vai dar aqui. Se você é coordenador, entender a importância disso para a sua escola. Se você é orientador, entender o quanto isso pode potencializar o seu trabalho. E se você é dono de escola, gestor, o quanto que isso pode transformar a tua escola e o teu ambiente escolar. Então, é uma primeira resposta que eu, mais uma vez, talvez não responda diretamente ali
Bia caiu. Quem caiu? Bia. Não dá para responder assim. Eu preferi contar essa historinha para que as pessoas pudessem entender o quanto que esse aluno hoje precisa de atenção, carinho, afeto, solidariedade, autoconhecimento, olhar um pouquinho para dentro, para poder viver nesse mundo pós-pandemia. Pois é, o que eu acrescento aqui na fala do Igor é que nesse momento em que ele estava vivendo a pandemia, nós vivemos juntos, né? Estávamos à frente de uma unidade escolar e a gente sempre se preocupou muito em tentar olhar pelo outro, né? Olhar ao lado do outro. Fizemos algo bem diferente durante a pandemia para tentar ajudar os professores, as famílias, né? Os nossos estudantes. Mas como o Igor fala, a gente nunca está preparado para o que... Ninguém estava preparado para o que veio. Não. Então, na verdade, nós gostaríamos que, com esse podcast, com esse movimento, vocês se sintam abraçados. Porque a gente fala aqui em nome de muitos professores, em nome de gestores também, mas a gente fala no sentido de tentar gerar efeitos positivos para melhorar a rotina dos nossos estudantes. Porque o nosso trabalho, para nós, a gente pensa que o professor, a professora, né, é como agricultor, que está ali cultivando aquela plantinha, ajudando, permitindo que ela cresça da melhor forma possível e desenvolva o seu potencial. Então, eu já pergunto para você o seguinte, Igor, na sua visão, quais os prejuízos para as escolas que não deem atenção à educação socioemocional dos seus estudantes daqui para frente? Potencialização de problemas. Só potencializar os problemas. Hoje, existe uma carência muito grande do suporte das famílias para seus filhos. Isso é algo factual, assim. É muito notório você perceber que o suporte que a família tem que dar para o seu filho é cada vez menor. Tem dado, né? Dá para dizer, tem dado, dá para dizer que a exceção hoje são as famílias que dão suporte. Né? Então, se você não tem esse suporte vindo da família, muitas vezes a escola entra como nesse vácuo aí, né? Para poder dar essa atenção. Se a escola não dá atenção socioemocional, você potencializa diversos problemas. Violência na escola, bullying, depressão, automutilação. Por quê? Porque, por vezes, é fora do ambiente escolar que o aluno vai ter um contato com o diferente e não vai saber lidar, que ele vai receber um xingamento de alguém que ele não conhece, não tem carinho, não tem vínculo. Né? É fora do ambiente escolar que ele vai se debater com uma opinião contrária dele, que ele vai perceber algo que ele não vai saber lidar, que ele vai receber um comentário maldoso a respeito da forma como ele anda, da forma como ele se veste, do tênis que ele usa. E isso, obviamente, vai ser potencializado se a escola não tiver um projeto de habilidade socioemocional. Então, a resposta para a sua pergunta é potencialização de problemas. Se a escola não olhar para isso, vai começar a pipocar cada vez mais, os problemas tendem a aumentar. É como qualquer tipo de praga numa plantação que você não cuida. Se você não cuidar enquanto ela está numa plantinha só, a tendência é que ela se alastre por todo o ambiente, por toda a plantação, né? Por todo o ambiente escolar, usando a metáfora. Maravilha. Agora, considerando, Igor, uma escola que forme jovens lá da base, da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, são mais de 10 anos em sequência que o estudante passa dentro da unidade escolar. Por que a gente deve encarar essa chegada da educação socioemocional como uma enorme possibilidade, oportunidade de mudança? Porque está na nossa mão essa possibilidade. A família não vai conseguir fazer isso sozinha. Mas é uma afirmação muito grande? Mas são poucas as famílias hoje que conseguem dar esse suporte. Isso quando a gente, enquanto educador, fala que escuta da família que eu não sei mais o que eu faço, eu não estou dando conta, não está dando. Quantas vezes a família argumenta questões de trabalho para falar de questões pessoais que envolvem seus filhos? Então, eu sinceramente acho que a tua resposta, a tua pergunta, é uma oportunidade porque está caindo para a gente, está caindo no nosso colo os efeitos, né? Nós somos a ponta que sente os problemas de maneira mais intensa, pelo convívio do aluno com outras pessoas, com outras formas de lidar, com outras formas de enxergar a vida, com outras formas de viver. Eu confesso a você, de maneira muito despido de vaidade, que é dentro da escola que a gente vai conseguir amadurecer esse ser enquanto não seja habilidade socioemocional, pelo convívio com o outro. Dentro de casa, existe certa comodidade, existe certa linearidade de ideias, existem pessoas que pensam de certa forma de maneira semelhante. Óbvio, algumas casas não, mas
É um espaço de acolhimento, é o teu lar. Um lugar cômodo. E escola é lugar de conflito. Exato, só que aí conflito... E não confronto. Mas tudo bem, conflito e não confronto, isso é bacana. O Cortella falou sobre isso, né? Mas conflito para quem tá tranquilo, tudo bem. Conflito para quem tá agitado, não é tudo bem. Conflito numa terra arrasada é diferente de conflito numa terra tranquila. Então, me parece que quando eu vou falando isso e quem está me ouvindo, me parece que a pessoa já sabe o que a gente vai falar. Porque é autoexplicativo mais uma vez, mas vale a gente reforçar. Se eu tô mexido e alguém cutuca, eu já tô mexido, meu pote está quase estourando, né? E aí um projeto como esse vem para poder dar essa solução. Outra coisa importante é a oportunidade, porque na escola a gente tem pessoas, educadores que podem ajudar, que enxergam o aluno de maneira diferente. E por último, que o que fez falta durante a pandemia pode ser solução, que é o convívio com o outro, que pode potencializar quando você tem diferente, mas que também pode facilitar quando você enxerga no outro os mesmos problemas, questões parecidas, e essas trocas são importantes para que você entenda que o que você passa não é só contigo. Então eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito inteligente, muito boa, e eu acho que eu consegui apresentar aquilo que eu acredito enquanto resposta para ela. Maravilha. Agora, você poderia citar para a gente alguns exemplos que ilustrem para nós as mudanças substanciais que as escolas tenham experimentado através do desenvolvimento socioemocional dos seus estudantes? Várias. Coisa que você já viveu, assim. Várias. Essa questão para você, tá? Poderia ter um episódio só disso. Só disso. Só de situação. Só de situação. Eu vou citar duas aqui, duas muito marcantes para mim. E Bruno e Pedro, escutem essa história, porque essa história ela é verdadeira, ela é real. Beleza? Tem nada de brincadeira aqui, nada de... Eu tenho uma aluna que não tira a máscara há 2 anos. Ela não tira a máscara há 2 anos para nada. Há dois anos e meio atrás, ela não sabia nem que era para usar máscara. Ela não tira a máscara há 2 anos. Eu preciso me aprofundar contigo? Falar um pouquinho mais sobre isso? Não dá. Ela não tira a máscara. Ela botou a máscara com 9, ela tá com 11 e ela não tirou a máscara ainda. Por quê? Porque ela começou a amadurecer, crescer, se transformar e ela passou a não aceitar a transformação que ela sofreu no rosto. E ela bota uma máscara e a máscara cobre 70%, 80% do rosto. Tem uma aluna que não tira a máscara há 2 anos. Essa menina ela não tem que se autoconhecer, ela não tem que trabalhar a autoestima, ela não tem que perceber que ela precisa aos poucos tirar. Os outros alunos precisam respeitar. Ela não tem que se sentir respeitada no ambiente escolar. Então olha aí a possibilidade de você trabalhar uma parada como essa. Né? Ao mesmo tempo, como é que você recebe um aluno na escola que perdeu 4 parentes para o Covid? Como é que você recebe um aluno na escola que tem que voltar a estudar depois de perder 4 parentes para a doença que fez ele ficar fora? Eu estou falando de 4. Mas quantas pessoas perderam 5? 6? Ou o pai, ou a mãe, ou o tio? Quantas famílias? E aí, esse exemplo você vai lembrar, Fred, você vai lembrar desse exemplo muito triste. 1 ano e meio de pandemia, o cara foi viajar para casa da família. E ele levou os talheres de casa. E ele comeu na casa separada da família que ele foi visitar. Ele foi visitar uma família, sabe o que eu tô falando? Ele foi visitar uma família. A família estava morando numa casa que tinha uma casa que ficava ao lado. Na hora do jantar, eles ligavam o FaceTime e conversavam pelo FaceTime na hora do jantar. Em casas separadas. Aí eu te pergunto, por que viajou então? E aí vocês me perguntam, por que tem que ter o socioemocional na escola? O cara levar talher e ele levar os talheres e os pratos e os copos para uma viagem para poder comer com uma outra pessoa numa casa diferente, como é que esse cara vai voltar pro dia a dia e vai apertar a mão do colega e vai abraçar? O exagerado ele também é uma doença, né? Então, é a fobia, né? Tu sai do medo e vai pra fobia, é o excesso. Afeta no teu dia a dia. Como é que eu não vou trabalhar? Como é que eu não vou mostrar para esse menino que o medo tem a sua função,
mas é que a sua função não pode ser colocada de um ponto exagerado para que não vire uma fobia. Então eu tenho uma aluna que não tira a máscara há 2 anos, alunos que perderam parentes, tem que conviver com isso, e um aluno que durante a pandemia, com sua família, saía, viajava, levava os talheres e ficava numa casa separada do restante da família. Acho que são 3 exemplos bacanas para a gente poder entender como é que esse aluno chega e ele tem que ser tratado, ele tem que ser recebido, tem que ser conversado. No caso da menina, buscar ela uma autoaceitação, né, um autoconhecimento, uma autoaceitação, para ela poder entender que cada um tem a sua beleza, cada um é do seu jeito. Né, eu brinco com eles quando a gente entra no Hortifruti. Se a gente procurar batata igual, a gente não vai achar, cenoura igual, a gente não vai achar, seres humanos iguais, a gente não vai achar, cada um tem a sua beleza. Por outro lado, se um aluno perde seus parentes, isso gera nele uma tristeza muito grande. Essa tristeza, de maneira muito repetida, né, pode gerar no futuro uma depressão, isso é algo muito grave, mas também não vou me aprofundar nisso porque eu não sou psicólogo. E por último, a gente tem aí, né, o medo, o excesso de cuidado, que o aluno ele tem que começar a perder aos poucos esse medo com a vacinação, com a proteção e assim por diante. Então, acho que fica bem claro, né? Não precisa aprofundar um pouquinho mais, acho que quem está ouvindo a gente até sente um pouquinho o que a gente está sentindo aqui. Vambora, vamos seguir que tem muita coisa legal. Vamos lá. Agora, pensando assim, gestores que estejam nos acompanhando nesse momento, queiram começar, porque vivem, sentem, como você falou, essas dores que a gente está falando, viveram a pandemia com seus professores, apoiaram os estudantes também. Então, quem está acompanhando a gente aqui agora e é gestor e quer começar uma trajetória de desenvolvimento socioemocional de seus estudantes, dentro da sua unidade educacional, por onde começar? Caneta, né? Caneta e papel, que eu acho que tem coisas legais aí pra gente poder. Hora da anotação, prepara o corte. Não, e outra coisa, além de preparar o corte, né? Tesoura tá na mão já para preparar o corte. Antes de começar, o cara vai obviamente curtir e compartilhar, né? Botar no grupo da família, botar no grupo dos professores, botar no grupo de todo mundo. Acho que esse é um episódio importante, né? É um episódio que eu acho que emocionalmente ele pega, né? Falando de educação socioemocional. E aí o Pedro vai começar o corte a partir de agora. Primeiro o quê? Você vai falar o que? Primeiro ponto, vou falar para quem é educador, para quem é gestor. Vai falar? Vou falar algo muito importante, tá? Que é o cara quer começar. Aonde ele tem que começar? O cara quer dar o primeiro passo. O que ele tem que fazer? O primeiro passo é entender que existe um problema gigante na escola. Existe um problema gigante na escola. Anota esse número 1, que é algo que você, gestor, você, coordenador, você, orientador e você, professor, está vivendo. Ponto número 2. Perceber que esses pontos podem ser trabalhados. Devem ser trabalhados. E podem. Primeiro devem, depois podem. E devem ser trabalhados porque os nossos alunos precisam de ajuda. Acho que a fala do Fred ela é muito boa quando ele fala que os alunos... É muito boa quando diz que os alunos estão afogados. E a água ela já passou do pescoço há bastante tempo. Pensar que é possível e a gente deve desenvolver um projeto de habilidade socioemocional. Igor, mas eu sou apenas um educador. Crie o seu projeto. Se capacite para isso, estude para isso, mergulhe. Terceiro ponto. Leve isso para a gestão da escola. Apresente o teu interesse. Mostre que o teu aluno precisa de ajuda. Quarto ponto. É possível, se você é gestor escolar, é possível capacitar o seu professor para um projeto socioemocional. Alguns professores não. A maioria sim. Principalmente se ele for um educador de instituto. E por último, os alunos vão se engajar na proposta. Por quê? Porque eles vão se sentir acolhidos. E quem se sente acolhido se sente importante. E quem se sente importante percebe amor. E como eu falei aqui alguns episódios atrás, amor e diálogo não tem contraindicação. Respondido? Respondidaço. Beleza. Na verdade, a gente tem que lembrar que os estudantes passam boa parte do seu tempo, né, do seu dia numa unidade escolar. Às vezes mais tempo na escola do que em casa. Exato. E o acolhimento é fundamental. Se a sua escola ela de alguma forma ela não acolhe, então tem alguma coisa que você precisa ficar atento aí, né? A gente precisa lembrar que, óbvio, o conteúdo é importante, apesar de que hoje a coisa já mudou. O conteúdo não é mais a finalidade, mas o meio para que nós desenvolvamos com esses estudantes as suas habilidades e competências. Então, assim,
a gente precisa pensar, enquanto educadores, que tipo de ser humano nós estamos contribuindo para formar. Como é que está a trajetória de desenvolvimento desses estudantes? Como é que está a experiência pedagógica dentro da minha unidade escolar? Como é que estão as minhas aulas? Como é que estão os meus professores? No que os meus estudantes acreditam? O que eles pensam? Quais são suas concepções prévias? O que eles desejam? Como é que são as famílias por trás desses estudantes? Como é que está a realidade deles? Como é que os meus professores estão se sentindo? Como é que eles estão ou não incluídos, né, na proposta pedagógica? Eles são ouvidos? Eles também são acolhidos? Como é que a gente vai exigir que o professor acolha se ele ou ela não é acolhido pela equipe de gestão? Como é que a equipe de gestão está performando? Olha a palavra bonita aí hoje, né? Mas como é que ela está trabalhando? Ela tem espaço para as suas demandas? Ela consegue processar os encontros? Ela está afogada com questões excessivamente burocráticas? Ou será que o coordenador pedagógico da unidade ele realmente está conseguindo dar atenção àquilo que é mais importante, que é a formação continuada docente? É o estender a mão, estar do lado do professor, permitindo que as modalidades didáticas, as estratégias, sejam de fato aplicadas. E aí a gente pensa num monte de professores atuando com esses estudantes. Agora, quem está vencendo? É o conteúdo que está afogando, o excesso de cognitivo, ou a gente abre espaço para o sentimento, para a emoção, de fato, sim, num cenário complexo esse que o Igor descreveu. Todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento agora seguramente sente os efeitos da pandemia ainda, porque ela ainda não acabou. Então, é um cenário já era um cenário complicado, em que a educação vinha mudando, e aí veio a pandemia. Então, olha quanta coisa todo mundo que está atrás da câmera, nós e os estudantes, temos que lidar com. Só para deixar claro, desenvolvi crise de ansiedade na pandemia. E você acompanhou esse processo. A gente estava separado, mas desenvolvi crise de ansiedade, pô. E talvez consiga falar isso de maneira muito confortável, porque hoje ela é muito menor na minha vida. Mas eu desenvolvi uma crise de ansiedade e me desenvolvi também. Esse foi no primeiro momento, né? 2020, 2021 me bateu um desespero muito grande quando pessoas muito próximas da gente estavam muito mal. A gente chegou a perder uma pessoa muito próxima também, né? Então, isso também é muito complicado. Essa pergunta agora, seguindo, ela para mim, Pedro e Bruno, é a pergunta do corte master. Agora você vai curtir, vai compartilhar, vai se engajar, mas essa pergunta é do corte Master Blaster. Por favor, Frederico, faça a pergunta, estou empolgado para responder. Esse episódio tá denso, né? Não, responde, porque essa não tem brincadeira não, essa tem muita seriedade. O que a gente levou para vocês aqui, né, baseado também em muitas dúvidas que chegaram para a gente, é o que um projeto de educação socioemocional visa. Quando você faz um projeto como esse, brota algumas coisas e a escola tem que estar preparada para as consequências do seu projeto. Então, se você traz para o aluno uma questão emocional e ele bota para fora, e ele desabrocha e ele se abre, é óbvio que você não vai poder espremer a ferida e deixar a ferida ali. Não dá para você apertar o suco de laranja, tirar o suco e deixar a casca em cima da mesa. Não dá para você provocar uma briga, né, e não entender que essa provocação vai gerar consequência. E você tem que saber lidar com as consequências disso. Então não vai adiantar, por quê? Quando você faz um projeto como esse, numa escola que tem um projeto amarrado, bem feito, denso, e a escola que faz, que pensa, que ela tem que entender que vai ter consequência, e essa consequência ela tem que estar atrelada a uma equipe que possa dar esse suporte. Uma excelente orientação, equipe de psicólogos, orientadores educacionais extremamente atentos, equipe de professores atenta também. Já tive a oportunidade de conhecer uma escola em São Paulo, onde você tem 2 ou 3 psicólogos, a orientadora trabalha diretamente com esses psicólogos, porque 2 projetos feitos pelos professores, algumas coisas acabam saindo. E é necessário ter uma equipe extremamente competente para poder dar o suporte, né? Porque, até por experiência própria, as questões elas vão sair, elas vão aparecer e a gente tem que estar atento para isso. Hoje, por exemplo, o ensino médio tem a questão do projeto de vida. Como é que a gente vai imaginar um estudante chegar e tomar decisões que são tão complexas num mundo em que as possibilidades são infinitas hoje, principalmente pensando em tipos de trabalho, se na verdade esse estudante não se conhece? Então, quando a gente tem um projeto que permite o amadurecimento das emoções e entendimento da tomada das decisões,
Lá no ensino médio, por exemplo, um projeto de vida vai ser uma coisa muito mais simples de ser executada, porque a gente vai ter um estudante que amadureceu ao longo do tempo. Sim. Ele teve essa oportunidade. Na verdade, não significa que todo mundo vai amadurecer da mesma forma ao mesmo tempo. Pelo contrário, porque cada um é de um jeito. O que a gente está falando aqui é da necessidade de oportunizarmos encontros que vão permitir que determinados assuntos sejam abordados, sejam trabalhados, como o Igor está falando. Quando a gente fala de emoção, muitas coisas podem surgir. Então é importante que a escola tenha uma boa equipe de gestão. Por quê? Porque uma vez que algumas questões aparecerem, elas precisam ser trabalhadas. Mas aí eu já puxo, Igor, o que é uma coisa muito importante, que é o fato de que, sim, você diz que a escola tem que estar preparada para lidar, mas como é que a gente vai organizar a dinâmica de trabalho de uma instituição de ensino, entendendo que ela tem os seus limites, né? A instituição tem os seus limites. E agora a gente está trazendo uma coisa para discutir que é a educação socioemocional que não existia há muito tempo, né? Então, quem é responsável pelo quê? Em outras palavras, Igor, até onde vai a responsabilidade da escola dentro de um projeto socioemocional e pensando nas consequências que vão acontecer, como você está falando, para a unidade escolar. Como é que você consegue organizar isso? Vamos lá. Deixa eu dar o exemplo do futebol aqui. O goleiro tem uma função. O lateral direito tem a sua, o zagueiro, o volante, o meia, o atacante, cada um tem a sua função. Se cada um executar a sua função, não teremos problemas. Se cada um executar bem a sua função, teremos soluções. Se cada um se dedicar, de fato, ao que deve se dedicar de maneira 100% integral, sem desvios, sem sobrecargas, os resultados serão maravilhosos. Então, a coordenação, ela vai coordenar a escola. A orientação, ela vai orientar os processos. O psicólogo, que é raro em uma escola, vai ter um espaço com a psicologia escolar, não é clínica. Até o psicólogo tem a sua limitação. Ele não vai poder atender o paciente como num consultório, não. Ele não é paciente. Então, é o acolhimento, né? É um acolhimento profissional. É a pedagogia escolar, a psicologia escolar, né, educacional, que vai levar e vai orientar. Você precisa de ajuda psicológica. Para que o psicólogo fale se ele vai dar conta ou se tem que ir, de repente, para um psiquiatra. Então, acho que para a tua pergunta, a resposta é que cada um mergulhe e atue com muito amor na função que é determinada para si. O professor tem a sua, o psicólogo tem a sua, o orientador tem a sua, o coordenador tem a sua, cada um tem o seu limite. E ponto. Se cada um respeitar o seu espaço, todo mundo sai ganhando e o sucesso é certo. Maravilha. Essa é uma posição muito importante, porque a gente levanta a bandeira da educação socioemocional, mas é muito importante que você, dono de escola, gestor, gestora, professor, professora, nós educadores, entendamos que a gente enxerga até onde vai cada um dos nossos limites. Por quê? Porque a gente já defende a ideia de que a escola faz muita coisa, de que os professores fazem bastante coisa, de que muitas vezes não são, na maioria das vezes, não são valorizados, respeitados, e muitas vezes nem inseridos no próprio projeto político-pedagógico da instituição. Mas essa não é uma bandeira só dos professores, é uma bandeira também das equipes de gestão que também estão sobrecarregadas. Eu faço um desafio a você que está nos ouvindo, se você é gestor e está aqui parando para me ouvir, porque você conseguiu abrir algum tempinho na tua agenda, porque a gente sabe que normalmente a reunião começa já pensando na outra. Então, na verdade, a gente não fala só sobre a educação socioemocional aqui, a gente fala também sobre o significado do ato de ensinar e do processo, e todos os processos que estão por trás disso. Por quê? Porque se está apertado, gente, somos nós que fazemos a diferença na hora do planejamento e na execução do nosso planejamento. Isso é muito importante para todos nós. E aí, Igor, eu puxo aqui uma outra pergunta que é: como é que a gente pode afirmar que hoje todas as escolas precisam voltar seu olhar para a importância da educação emocional dos seus estudantes? Quer dizer, isso é uma afirmação. Você concorda com essa afirmação? Claro. Claro, e acho que todo episódio justifica a minha resposta. Eu não tenho dúvida. Talvez hoje, e falo isso com tranquilidade, posso falar isso e ter uma série de educadores que pensam de maneira diferente? Posso. Mas para mim hoje é mais importante do que as matérias tradicionais. Porque se o cara não estiver organizado emocionalmente, psicologicamente, ele não aprende. Agora, do ponto de vista prático, pensando assim em dias, semanas, meses, como é que se dá a cadência de criação e implementação
da educação socioemocional em uma unidade É a escolar? hora de compartilhar o episódio. É a hora de clicar, salvar, mandar, se inscrever no canal. É a hora de fazer Vai agora. pra caneta. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu vou fazer aqui algumas indagações. Vamos lá. Mas isso que você vai falar é uma sequência que o pessoal precisa anotar. Pô, por favor. Prepara a tesoura. Uma faca bem afiada. A famosa peixeira. O Frederico Pegoraro conhece a peixeira. A peixeira da batata doce. A peixeira do milho. Vamos lá. O Frederico conhece. Vamos lá. Posso? Manda. Vou olhar para a tela para cada coisa, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar. Quem será ou quais serão os responsáveis pelo projeto? Essa é a primeira pergunta. Tem que ter um responsável ou responsáveis. Segunda pergunta. Quem é responsável pela aplicação prática do projeto? Quais serão as pessoas responsáveis? O professor? O orientador? O coordenador? O gestor da escola? Essa resposta está bem fácil para você. Eu vou trabalhar só o Fundamental 1? Vou trabalhar o Fund 2? Vou trabalhar só com o infantil? Eu vou trabalhar com a escola inteira? Eu vou trabalhar com os pais? Eu vou trabalhar só com os professores? Opa, essa pergunta é boa. Qual é o segmento que eu vou trabalhar? Qual é o foco? Qual é o meu foco? Aonde que eu quero atingir? Quais? Essa pergunta é excelente. Qual professor é um educador? Qual professor na minha escola é um educador? Qual professor está preparado para trabalhar esse assunto tão importante com o meu aluno? Nem todo mundo tem esse perfil. E as escolas estão precisando cada vez mais de profissionais desse perfil. Tem mais, hein? É necessário, ou qual a relevância de ferramentas tecnológicas para isso? Muito pequena a relevância. É importante? É. Como recurso, sim. Mas é fundamental? Não. Não tem impeditivo. Não é um impeditivo. Até porque, vamos pensar juntos, O chão da escola faz isso. se a gente está aqui se propondo a falar de emoções, quem tem emoção é quem é ser humano, quem está vivo. Então o que a gente precisa, na verdade, é de boa vontade, de um bom planejamento e de muito cuidado, muito carinho, muito afeto. Espaço é necessário? Espaço é necessário para tudo na vida, né? Até o espaço virtual, né? Espaço é necessário mas tem que ter um espaço específico para isso? Não. Biblioteca, pátio, quadra, sala de aula, auditório, espaço virtual. É possível. É possível. Então, espaço, criatividade. Você pode usar criatividade à vontade. Material didático. Preciso? Não. Não preciso de material didático para trabalhar um projeto socioemocional. Eu posso ter um material de apoio? Pode. Material didático? Não tem necessidade. Até porque é muito mais o que você é do que o que você fala. É muito mais o que você faz do que o que você fala. E muitas vezes a gente fala o que está escrito. E o que está escrito, por vezes, não traduz aquilo que você acredita. Ou o que você faz. Outro ponto importante demais. O orientador educacional ele tem qual penetração nesse projeto? O orientador está com o nome dele lá, né? Ele orienta o projeto. Se ele orienta, ele é um braço importante. Ele pode ser o principal, ele pode ser um dos principais, ele pode ser apenas um cara que vai encaminhar o projeto, ou pode ser o professor do projeto. Pode ser também. Essa aqui é muito boa. Como é que é a relação com os professores que não fazem parte do projeto? Esses que não fazem parte têm que apoiar o projeto. Pausa, que não faz parte até página 2, porque não ministram as aulas dos encontros, mas eles fazem parte do projeto. Mas tem professores que não fazem parte do projeto. O que não e se jogam inclui, contra né? o projeto. É. Não, joga contra o projeto. Deboche do projeto. Pergunta para que serve o projeto. Entende como aula sem propósito. Entende que a responsabilidade, entende que o comportamento dos alunos é a responsabilidade do professor do projeto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um pouquinho mais profundo. Qual a importância de dados qualitativos e quantitativos? Se a gente está falando de alguns processos, né, os dados são fundamentais para a gente poder chegar nos objetivos que a gente tem. Mas é difícil a gente montar os dados. Nem tanto, falaremos sobre isso em capítulos mais para frente. Eu esqueci de me falar em capítulo.
E esse seria episódio, né? É isso, capítulo. Desculpa, viu? Quantos? Você me perdoa. Você tá perdoado. Você me perdoa. Você tá perdoado. Essa jaqueta aí tu comprou onde, irmão? Todo respeito. Se eu contar, vai perder a credibilidade. Então, beleza. Então, deixa eu continuar aqui. Eu fiquei até um pouco agora curioso também pra saber o que foi. Mas depois tu me conta. Se foi barato, compra mais uma também pra mim depois. É bonita. Vamos lá. Os dados em que a orientação educacional deve focar para aferir o desenvolvimento da proposta socioemocional. Os dados de cima, né, que você levantou, os qualitativos e os quantitativos, bota na mesa para você poder entender como está sendo essa resposta, para você perceber onde você pode utilizar, onde você pode mudar. Quando você balança a cabeça positivamente, eu fico feliz. Eu percebo que eu estou falando algo bacana e algo interessante. Mas o que o Igor traz é fundamental. Pensem comigo. Os dados conosco. Os dados são aquilo que a gente muitas vezes está procurando, o que a gente precisa. São as informações que vão permitir que a gente meça, que a gente mensure a nossa caminhada e entenda se a gente tem que alterar a nossa rota. Ele é muito fofo, né? Ele falou assim, comigo, não conosco. Muito bonito. E um pouco assim, um pouco formal, né? Pensa comigo, com a gente, não, conosco. É o verdadeiro gentleman. É um gentleman. Isso aí é muito, muito maravilhoso. É isso. Depois tu me dá um casaco daquele ali, tá tudo tranquilo. Vamos lá. A relação da orientação e da coordenação pedagógica no que se refere à gestão do projeto. Trabalhar em conjunto. Se não trabalhar em conjunto, meu amigo, já é. Beleza. Agora, vamos pensar juntos aqui. Quem é professor, quem é orientador ou coordenador, pensa junto comigo. Seria ideal se a tua escola, se nela, você, coordenador ou coordenadora, pudesse se ater a alguns dados, que são os dados de desempenho, os dados da proposta pedagógica, e você tivesse o benefício da tua equipe de orientação pegar aquela parte da gestão que acaba sendo um pouco mais humana. Estou dizendo que o coordenador pedagógico ou coordenadora não vai olhar pelo aspecto humano, jamais. Isso é uma escola. A escola a gente já falou que são as pessoas que fazem parte dela. Mas como o Igor falou aqui dentro do time de futebol, cada um tem a sua função, respeitando os espaços e interagindo bem entre essas funções que a gente vai conseguir ter um desempenho muito grande. Então pensa você que é coordenador ou coordenadora, como que esse projeto vai chegar até você? Aí vem a equipe de orientação acompanhando os professores na execução e você vai ter mais dados para trabalhar nas suas reuniões de equipe. E isso vai ser ouro para você ajudar a tua equipe docente a desenvolver melhores propostas para os teus estudantes. Porque agora você está pensando no aspecto humano e não só nos dados, nos números, nas provas ou o que equivale a isso, né? Obrigado por ajudar conosco. A relação da orientação com a família. A família confia na orientação e a orientação confia na família. É uma relação de troca, é uma relação de confiança de o que vai ser discutido ali. Acho que a gente falou de coisas interessantes. Deu para encher uma folha de caderno. Sim, para quem está anotando, deu. E aí, vamos finalizar. Por favor, a sua última colocação. Posso finalizar? Por favor. A gente vai chegando ao final desse encontro. Estou muito empolgado para essa parte agora. Porque o meu bigode ele vai ficar agora um pouco mais em destaque. Maravilha. Então, para finalizar esse denso e rico encontro de hoje, eu queria te pedir, Igor, para deixar uma mensagem de incentivo e motivação para os gestores e professores que têm nos acompanhado e que a cada encontro fortalecem dentro de si a ideia de que a educação socioemocional é importante e que ela vai precisar cada vez mais ser elencada como prioridade. Eu queria te pedir um favor. Um favor. Eu posso usar o casaco do Bruno nessa última pergunta? Depende dele. Claro. Olha lá. Por favor, eu preciso fazer esse movimento. Aqui só tem gente bem vestida. Não, por favor. Agora eu não vou nem... Olha aí. Que isso? Ele veio pra... Gente, presta atenção. Olha o peso desse casaco. Acho que não cabe em mim, porque o cara veste P e eu visto GG. Deixa eu ver aqui, pra não rasgar o casaco do cara que foi muito caro. Ó! Cabelo. Ó! Como uma luva. Acho que coube, hein? Coube como uma luva. Acho que Eu só tô com medo de eu não ver mais a jaqueta. Cadê aqui? Não, isso não vai acontecer. Tem um óculos escuro aí? Não, não precisa. Senão as pessoas não vão ver, não vão me enxergar. Professor, apenas comece. Comece, eu vou gravar, o corte vai ser com esse casaco. Perfeito. Comece o projeto, comece a estudar, comece a se envolver, coloque em prática esse processo. Apenas comece. A certeza que vai dar certo vai depender só do teu esforço. E também entender que os teus erros durante esse processo fazem parte da tua vitória lá no final. Entender que para você, que é gestor, iniciar um processo desse dentro de uma escola vai te dar trabalho, mas os resultados vão ser excelentes. Vamos falar de maneira financeira aqui. A tua taxa de manutenção tende a aumentar.
a tua taxa de matrícula no ano seguinte tende a ser maior. Você vai ser visto como uma escola, a sua escola vai ser vista como uma escola que abraça, que entende, dá suporte, dá carinho, dá afeto, dá amor. Esse é o primeiro ponto. Para você que é orientador, mergulhe um pouquinho no projeto, nas propostas que já deram certo, instituições que têm práticas interessantes. Para você que é coordenador, incentive a sua orientação até um projeto como esse. Para você que é professor, mergulhe num projeto como esse. Entenda que um projeto como esse vai dar resultado. E se você é professor e ao mesmo tempo é um educador, cara, estude. Ouça todo esse podcast, todos os episódios. Troque com a gente, mande mensagem, compartilhe, fale com outras pessoas, faça outros cursos, outras faculdades, caso você acredite numa proposta como essa. Eu acredito e eu vou viver isso nos próximos anos. Fred provavelmente vai viver isso junto comigo, mas você, professor, precisa acreditar. E se você acreditar, já tem 80% do passo aí para você alcançar seu objetivo. Então, a minha fala, por mais que eu tenha começado aqui com a brincadeira, colocado o casaco, dado uma descontraída aqui, eu espero que você também tenha compartilhado isso com o teu caderno. Você tenha registrado isso aí nas tuas anotações. Beleza? Encerro aqui a minha fala. Desejo sucesso e que você continue nos acompanhando nos próximos episódios. É isso, galera. Fechamos mais um episódio denso e um dos mais importantes até hoje, né, no nosso podcast. Sim, com certeza. Eu faço aqui, deixo meu agradecimento a todos vocês que estavam conosco. Peço para que você entre no nosso YouTube, siga a gente, curta, comente, compartilhe, entre nas outras redes sociais e ajuda a gente a levar essa mensagem para o maior número de pessoas quanto possível, porque a gente acredita que realmente isso já está impactando há 2 anos na nossa experiência, né? E a gente quer dividir isso com o maior número de pessoas quanto possível. Valeu? Até o próximo episódio. Um abraço!